Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal debateu as más condições prisionais e medidas que podem mandar para casa mais de 40 mil presos em regime semiaberto no Brasil. A audiência foi provocada por um recurso extraordinário do Ministério Público Gaúcho, após o Tribunal de Justiça do Estado conceder o direito à prisão domiciliar a um condenado em regime semiaberto. Para analisar o assunto, convidamos a promotora de justiça Ana Lúcia Azevedo, que atua na Promotoria de Controle e Execução Criminal da capital. Doutora Ana, quero dizer que é um prazer tê-la aqui novamente no programa. Eu agradeço o convite e para falar de uma questão de alta relevância para a sociedade brasileira e dada a complexidade e os reflexos que advirão da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Esclarecendo que essa audiência pública, ela antecede o julgamento do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público, porque a questão é de tamanha complexidade que trará reflexos políticos, sociais e jurídicos e será estendida a todo o sistema prisional brasileiro. Pois é, poderíamos começar então com Brasília, já que a senhora esteve nesses 2 dias acompanhando a audiência pública lá no Supremo Tribunal Federal. Qual é o balanço que a senhora faz desses 2 dias lá em Brasília? Bom, foram oportunizadas a várias instituições e que se manifestassem e com isso trouxessem os fatos nos respectivos estados da federação, as visões que tem a respeito do sistema prisional, do trato da questão dos condenados e com isso subsidiar o Supremo Tribunal Federal para o julgamento. E eu penso que alcançou esse objetivo, porque ao final da audiência pública, a Subprocuradora-Geral da República e o ministro já se manifestaram sobre os fatos que apreenderam ali naquela audiência pública. Vários especialistas na matéria carcerária discutiram a falta de vagas no sistema prisional em todo o Brasil. Qual foi, digamos assim, a posição do Ministério Público Gaúcho com relação a essa matéria? Bom, primeiro, é inegável que o sistema prisional brasileiro se encontra numa grave crise e dali se não há dúvida a respeito da falta de vagas no sistema prisional, não há dúvida também a respeito de um problema sério de gestão do sistema prisional e só para se ter uma ideia, mais de 3 milhões, se não me falha a memória, foram devolvidos aos cofres da União pelos Estados Federados sem que essas verbas tenham sido utilizadas pelos Estados para investimento no sistema prisional. Então, a detecção desses fatos nessa audiência pública, ela é muito importante. Bom, a posição do Ministério Público do Rio Grande do Sul é contrária à adoção da prisão domiciliar como um regime de cumprimento de pena, a substituir os regimes semiaberto e aberto, da forma como vem sendo feita, de maneira massificada, generalizada, indiscriminada, sem que corresponda qualquer fiscalização. São concedidas prisões domiciliares e os presos encaminhados para suas residências sem que se acompanhe o que está acontecendo. Ou seja, há um ônus à sociedade e, como disse, sem que haja qualquer previsão legal para substituir a pena
privativa de liberdade pela prisão domiciliar. O Ministério Público sustenta que essa forma de proceder ofende a caros princípios constitucionais. O primeiro deles, o princípio da separação dos poderes, porque ao conceder prisão domiciliar a um número indeterminado de condenados e legislando sem estabelecer as condições com que está concedendo essas prisões domiciliares, o Poder Judiciário está atuando como função tipicamente legislativa quando não tem atribuição para isso. Segundo, essas prisões domiciliares, elas são concedidas sem a menor fiscalização. O direito penal, ele vira um direito penal entregue ao próprio condenado. A condenação imposta pela sociedade brasileira, por intermédio do Poder Judiciário, ela virou uma censura moral, uma mera recomendação para que o condenado permaneça em sua residência e se comporte, sem a menor fiscalização. As condenações criminais, elas viraram uma pena de papel. Não se tem mais uma expectativa de justiça criminal. Claro. E isso também essas providências ofendem ao princípio da individualização da pena, porque essas prisões domiciliares são concedidas sem levar em consideração a natureza do crime praticado, o perfil do condenado, as condições pessoais dele para conviver em situação sem a menor fiscalização, lançando à sociedade sem que se saiba qual o encaminhamento que será dado. E, sobretudo, essas prisões domiciliares, na visão do Ministério Público, elas sacrificam sobremaneira a segurança dos cidadãos. Doutora Ana, só para o telespectador entender, essa audiência pública ela foi convocada pelo ministro Gilmar Mendes para subsidiar o julgamento do recurso extraordinário do MP Gaúcho. Só para ilustrar, eu gostaria que a senhora falasse do caso em si, que gerou toda essa discussão aqui no Rio Grande do Sul. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, o caso do Rio Grande do Sul, ele é emblemático, mas ele não foi o objeto da audiência pública. A audiência pública ela foi feita porque, como se disse, do julgamento advirão reflexos políticos, sociais e jurídicos. Mas o julgamento é emblemático porque decorreu de uma condenação por um roubo na comarca de Jaguari, e uma Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de plano, substituiu uma pena de reclusão por um assalto pela prisão domiciliar, sob o argumento de que os estabelecimentos prisionais eram inadequados. Ocorre que, na comarca de Jaguari, o estabelecimento prisional existe e é adequado. Por isso que o Ministério Público sustenta que não se pode, de maneira generalizada e massificada, sem analisar o caso concreto, tanto sob o ponto de vista das condições do sistema prisional, como do perfil do condenado, a concessão da prisão domiciliar. Mas a prisão domiciliar ela está sendo aplicada para desafogar os albergues. Nesse caso de Jaguari, não foi para desafogar, porque lá tem condições de um condenado no regime semiaberto começar a cumprir pena, e condições adequadas. Claro. Ele é emblemático nesse sentido. Qualquer decisão que se venha a tomar tem que ter o trato com o caso concreto, porque senão nós chegaremos, em verdade, à extinção das
condenações dos regimes semiaberto e aberto. Pois é que eu queria colocar, e caso o Supremo Tribunal Federal ratifique a posição do Tribunal de Justiça Gaúcho, a senhora teme que haja uma concessão em massa dessas prisões domiciliares? Bem, a verdade é que o Ministério Público, com essa providência do recurso extraordinário, levou justamente a Corte Constitucional a essa problemática complexa, sob o ponto de vista jurídico, político e social, a fim de que não ocorra essa providência, que não se trate essa matéria de modo massificado, extinguindo o direito penal. Porque o que acontece? Se vamos supor que o Supremo Tribunal Federal chegue à conclusão que, não havendo estabelecimento prisional adequado, os presos deverão ir para casa. Bom, aí qual a consequência disso? Assaltos. O assalto hoje é o crime que mais atormenta a sociedade brasileira. Não haverá punição. Será que esta é a expectativa do povo brasileiro em relação à justiça criminal? Será que essa visão não vai trazer um descrédito absoluto em relação à justiça? E todos nós sabemos os efeitos de um país, de uma sociedade, de uma comunidade que não tem mais referenciais de justiça. Então, eu penso e tenho a convicção de que o Supremo Tribunal Federal não fará uma liberação em massa de condenados. Uma outra colocação, doutora Ana, os defensores públicos entendem e são favoráveis à prisão domiciliar porque acham que esses presos não podem esperar pela criação de vagas em albergues. Sim, é que o Brasil, ali na audiência pública, se viu, tem realidades distintas nos diferentes estados da federação. Eu só vou citar um exemplo. São Paulo tem 6.000 presos que deveriam estar no regime semiaberto e estão no regime fechado. Essa é uma realidade. Bom, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos, segundo o último levantamento feito pela Vara de Execuções Criminais, que foi de 10, 20 dias atrás, nós teríamos aqui na Vara de Execução Criminal de Porto Alegre, em torno de 130 condenados no regime fechado, aguardando para ir para o regime semiaberto. O Ministério Público é contrário à permanência de presos. Os promotores da Vara de Execução Criminal, melhor dizendo, são contrários à permanência de presos em regime de maior contenção, quando deveriam estar em regime de semiliberdade. Tanto é assim que nós temos concordado com decisões judiciais que concedem a esses presos saídas temporárias, benefício que é previsto na LEP, para que eles saiam do regime mais severo, se apresentem à SUSEP para dar continuidade ao cumprimento da pena num estabelecimento prisional de semiliberdade. Então, eu penso assim que no Rio Grande do Sul, essa questão de presos em regimes de maior contenção, quando deveriam estar em semiliberdade, ela já está sendo encaminhada adequadamente. De acordo com a lei de execuções criminais, a prisão domiciliar ela só cabe em alguns casos. Sim. Mas há quem alegue que presos que deveriam estar no semiaberto estão hoje no fechado, também ferindo a LEP. O que a senhora acha disso? Pois foi exatamente essa a questão. Eu não concordo. Os promotores da execução criminal de Porto Alegre não concordam que os presos aguardem em regime fechado uma vaga no semiaberto. Tanto que foram tomadas essas providências da concessão de saídas temporárias para que eles se apresentem à SUSEP e sejam encaminhados a casas do regime semiaberto. Seja qual for a decisão do STF,
a senhora entenda que essa decisão tem que ser de acordo com a Constituição Federal. O que o Ministério Público espera é que o Supremo Tribunal faça uma ponderação entre os princípios constitucionais que estão envolvidos nessa decisão. Por quê? Porque nós não podemos pensar só no direito individual do condenado e na dignidade da pessoa humana do preso. Porque tem que ter as condições mínimas para a prisão domiciliar. Sim, as condições a prisão domiciliar primeiro, ela é destinada ao regime aberto. E ela tem como pressupostos a fragilidade da saúde do preso ou de seu familiar. Essas são as razões para a concessão da prisão domiciliar. Ela não está prevista para geração de vagas no sistema prisional. Não há. Por isso a necessidade do Supremo e o pedido, a postulação do Ministério Público, que ele pondere esses princípios, porque nós estamos frente a essa situação. Seria, na minha visão, sacrificar demais a segurança do cidadão, o nível de exigência que se está tendo com o direito individual do preso. E, evidentemente, sem prejuízo das medidas que o Ministério Público tem tomado para geração e implementação de vagas e pela não concordância também dos promotores de justiça com que os presos fiquem em regime mais severo do que o da condenação ou que deveriam estar em razão de deferimentos de progressão de regime, por exemplo. E atualmente a senhora entende que o Estado como um todo tem condições de fazer uma fiscalização efetiva para ver se aquele apenado está cumprindo realmente aquela prisão domiciliar? Não. Não há essa fiscalização. Os presos são colocados em prisão domiciliar e não há a menor fiscalização. Há notícias em algumas comarcas do Estado que fizeram convênios com a Brigada Militar e a Brigada Militar, por amostragem, vê se o preso se encontra, vai investigar se o preso se encontra em seu domicílio. Aqui, na região de Porto Alegre, até pouco tempo atrás, não havia fiscalização. E as prisões domiciliares se contava só com a conduta do preso, a autodisciplina do preso no interior da sua residência. E eles se apresentavam em determinados períodos na vara de execução criminal. E também é contra isso que se insurge o Ministério Público. Só para o telespectador entender quais são as condições da domiciliar. Bom, questão de horário, principalmente. Horário que eles poderiam sair para trabalhar, deveriam se recolher nas residências no período noturno e se apresentar em períodos de 2, 3 meses na vara de execução criminal de Porto Alegre. Mas evidentemente que isso não é cumprimento de pena, não há vigilância e frustra qualquer expectativa da sociedade brasileira com a aplicação de uma pena que foi legitimamente imposta pelo Poder Judiciário. Agora, como a senhora disse, o assunto realmente é muito complexo, o tema é importante para a sociedade que cada vez mais se sente, a cada dia, insegura. Isso. Assim, 2 aspectos para simplificar. O assalto, que é um passo para, tem-se visto, a morte pelo latrocínio. O assalto, a vingar essa sustentação, o assalto irá para casa, com a recomendação de que lá fique. E as pessoas continuarão, os demais cidadãos continuarão com as limitações que todos nós temos tido para circularmos nas vias públicas. Mas eu acho interessante, porque também é emblemático, os condenados do mensalão, na sua maioria, foram em regime semiaberto. Então, a vigorar a prisão domiciliar como um novo regime de cumprimento de pena
eles terão uma recomendação para ir para casa. Eu fico perguntando, essa providência atende aos anseios da sociedade por justiça? Uma outra colocação, doutora Ana. A senhora participa, junto com outras colegas suas, do mutirão carcerário 2013. Como é que está a análise desses processos de execução criminal? Bem, o Ministério Público sempre participa, se interessa pelos mutirões carcerários, tanto que promotores foram designados para aumentar, em razão do aumento da demanda, para nos auxiliar no mutirão carcerário. Nós observamos até a semana passada um aumento de 70% da demanda do mutirão carcerário. Eu penso assim que nós estamos numa fase de gestão das questões do sistema no que diz respeito à análise de benefícios, que não tem apresentado surpresas. Aquele receio que se tenha de que algum preso esteja tirado no fundo de um presídio sem que se lhe dê atenção quanto aos benefícios. Não temos ainda o resultado do mutirão, mas não é da nossa expectativa que isso esteja acontecendo. O que temos e que tem sido uma preocupação dos promotores que atuam na vara da execução criminal é com o represamento de recursos de agravo em execução interpostos pelo Ministério Público, que tem tido uma tramitação demorada, e isso frustra a nossa expectativa de que determinadas decisões sejam reexaminadas pelo Tribunal de Justiça. E ainda temos alguns dias de mutirão, então esperamos que essas questões sejam, então, equacionadas. Falando em expectativa, o programa já está terminando, mas a senhora tem ainda 2 minutos para o seu recado final em nome do Ministério Público Gaúcho. Bem, a propósito dessa questão, como se diz e vem repetindo, de alta complexidade jurídica, política e social, que advirá da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu espero que não sacrifiquem demais o direito da sociedade à segurança pública. Ok, doutora Ana Lúcia Azevedo, promotora de justiça que atua na área de execuções criminais na capital gaúcha. Mais uma vez eu quero agradecer a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Eu agradeço o convite e parabéns pelo tema. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!